Nosso bom dia a todos. Todos mais uma vez bem-vindos à nossa casa, iniciando mais um domingo de trabalhos, E só lembrando dos nossos compromissos, As nossas reuniões presenciais são aos domingos pela manhã, às 9 horas, com a exposição de O Livro dos Espíritos, e depois os passos presenciais, assim como às segundas-feiras, às 10 para as 8, também com a exposição sobre a doutrina espírita, e depois os passos presenciais. E às quartas-feiras, às 2 horas da tarde, o plantão de passes e o bazar permanente. E depois, de forma remota, de forma online, às quartas e quintas-feiras à noite, a partir das 8 horas, também com 1 hora, os nossos estudos de forma online. Para quem quiser participar, é só colocar o nome, é só deixar o nome e o número de celular com o WhatsApp, com acesso à internet, que a gente depois encaminha os links nos dias das reuniões. Agradecer a presença de todos, a presença dos nossos amigos de forma online, que nos acompanham, seja através da página do Sr. Aurélio Robles, seja também através da página da comunidade Vida Nova, uma rádio comunitária aqui do bairro. Hoje a gente vai falar um pouquinho lá do capítulo 8, livro 3 de O Livro dos Espíritos, sobre transmissão oculta do pensamento, e depois letargia, catalepsia, morte e mortes aparentes, das questões 419 até a 424. Mas antes da gente iniciar, eu convidaria a todos que nesse momento, onde quer que nós estejamos, que busquemos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso Mestre, e agradecidos que somos por mais essa oportunidade que temos essa manhã, de iniciarmos um pouco, de começarmos, de estudarmos um pouco os seus ensinamentos, esse livro tão gratificante que nos dá, com certeza, bálsamos, esclarecimentos, nos tira muitos dos nossos porquês e nos dá uma razão de como agimos, do porquê agimos dessa forma, que possamos então compreender na sua melhor plenitude os ensinamentos dessa manhã, que o alto consiga nos fazer intuir, para que a gente possa ter esse compreendimento da lição e que possamos sair daqui um pouquinho melhores, um pouquinho mais esclarecidos de quando nós aqui adentramos. Que Deus nos abençoe e que Jesus abençoe os nossos propósitos essa manhã e sempre, e que assim seja. Então, como a gente falou, lá no capítulo 8, no livro 3 do Livro dos Espíritos, a gente vai começar falando sobre transmissão oculta do pensamento, na questão 419, aonde Kardec pergunta: que é o que dá causa a que uma ideia, de muito descoberta, por exemplo, surja em muitos pontos ao mesmo tempo? Então, algumas vezes a gente vê que algumas ideias elas surgem de determinados pontos do planeta, ou determinados pontos do universo, por assim dizer, de uma mesma forma e sempre, às vezes, no mesmo momento, no mesmo tempo. E daí a espiritualidade responde da seguinte forma: já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Então a gente estava estudando que quando a gente dorme, durante o sono, a gente viaja, a gente sai um pouco do corpo, por assim dizer, e vai continuar os nossos estudos do nosso modo espiritual, no nosso mundo espiritual, por assim dizer. Ora bem, quando se dá o despertar, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem julga ser isso um invento de sua autoria. Assim é que muitos podem simultaneamente descobrirem a mesma coisa. Quando dizeis que uma ideia paira no ar, usais uma figura de linguagem mais exata do que supondes. Todos, sem o suspeitarem, contribuem para propagá-la. Então imaginemos que a gente, no nosso sono, no nosso dormir, por assim dizer, a gente vai realizar um estudo, e a gente vai lá numa coletividade. Aquilo que a gente aprende ali, quando a gente volta para o planeta, quando a gente acorda, por assim dizer, ou desperta, aquela ideia ela pode ficar no nosso subconsciente. A gente não tem ideia de onde ela vem, como ele fala aqui. Muitas vezes a gente imagina que é de nossa própria autoria, mas é algo que a gente aprendeu no mundo espiritual. Como a gente estava, de repente, numa coletividade, várias e várias dessas pessoas podem ter aprendido a mesma ideia, ter aprendido a mesma situação, ter passado pela mesma experiência. E daí começa a propagar determinadas situações. Kardec, ele faz um comentário da seguinte forma:
Desse modo, o nosso próprio espírito revela muitas vezes a outros espíritos, malgrado nosso, o que constitui objetos de nossas preocupações no estado de vigília, né? Também é uma outra situação, né? Então, muitas vezes aquilo que me preocupa, né, eu acabo contribuindo, eu acabo repassando para outros, para poder também ter uma ajuda, para poder também ter um aprendizado, de repente, dos meus problemas, das minhas situações, e assim como o próximo também em relação a mim. E daí a gente acaba trabalhando numa coletividade para poder ajudar aquela determinada situação, determinada ideia, determinado pensamento, né? Os chamados espíritos sábios, ao se desprenderem pelas portas do sono, reúnem-se por consenso no ambiente que lhes é próprio, para conversações acerca daquilo que lhes interessa mais. Aí são expostas ideias que lhes parecem mais avantajadas, como as descobertas, e pode ser que nessas conversas surja o que falta para alguns deles, no sentido de descobrirem o que está feito pela eternidade, né? A gente sempre fala que a gente acaba atraindo para nós mesmos e também indo em direção ao que a gente é simpático, né? Então, seja para questões de bondade, seja para questões de maldade, seja para questões de conhecimento, né? Então, a gente pegar, por exemplo, agora que a gente passou por uma pandemia, né, onde até então não se tinha, por exemplo, vacina para aquela doença, né? Então, será que foi apenas o homem em estado acordado, por assim dizer, que contribuiu com o surgimento, com as descobertas dessas vacinas, desses remédios? Ou será que não houve também um trabalho da espiritualidade, e daí uma reunião desses espíritos, por exemplo, do mundo espiritual, quando estavam em sono, quando estavam dormindo, trabalhando, estudando, para depois, aí chega no mundo e vários espíritos, vários cientistas, por assim dizer, têm a mesma ideia, têm a mesma descoberta, né, que todos começam a trabalhar com um fim, com um propósito específico, né? Então a gente vê essa interação muito forte do mundo espiritual com o mundo material, né? Do mundo moral, por assim dizer, com o nosso mundo material. Ao acordarem, lembram-se, e como foram muitos os que ali estiveram em assembleia, surgem simultaneamente em vários locais do globo, uns mais atrasados e outros com certa dianteira, tudo de acordo com a percepção de cada criatura e determinação do plano espiritual. Tudo já se encontra feito, descoberto para todos os espíritos. Apenas falta visão e maturidade espiritual, para que aquilo que se encontra ligado à determinação superior possa ser dado a todos no momento certo e ser feito o melhor uso dos valores nas mãos da humanidade, né? Então a gente ainda usando como exemplo, né, essa questão, por exemplo, da vacina, que com certeza tem um trabalho espiritual por trás, mas também tem um trabalho do homem, também tem um trabalho nós, quanto espíritos encarnados, por assim dizer, porque tudo é espírito, né? Seja encarnado, seja desencarnado, mas há essa interação e daí alguns acabam acordando, por assim dizer, ou acabam lembrando-se com mais exatidão, outros com menos exatidão, uns na frente, uns mais atrás, uns num determinado ponto do país, outros em outro determinado ponto do país, tudo de acordo com o planejamento, de acordo com aquilo que precisa efetivamente ser feito, de acordo com aquilo que estava planejado, né? É lógico, não é porque estava planejado que precisa ocorrer daquela forma, senão a gente não teria o nosso livre-arbítrio, né? Mas sim a esses planos, a esses trabalhos, e daí a espiritualidade ela vai trabalhando, ela vai contando e ela vai repondo aquelas pessoas que não estão seguindo aquele propósito, né? Então, se de repente eu estava determinado para fazer determinada tarefa e não consegui realizar a minha missão, vem outro no meu lugar e faz, né? Não é porque eu falhei que aquela missão ela não vai ser cumprida. Ela não é cumprida por mim, porque eu, no meu livre-arbítrio, resolvi não fazê-la, ou resolvi falhar. E outro vem, então, e acaba executando. Daí, na questão 420, a espiritualidade pergunta, Kardec pergunta da seguinte forma: podem os espíritos comunicar-se estando completamente despertos os corpos, né? Então, agora que totalmente acordado, plenos das nossas faculdades, consigo me comunicar com os espíritos, né?
Espíritos aqui desencarnados. Com os encarnados a gente está falando, inclusive, né? O espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa. Irradia por todos os lados. Segue-se que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, se bem que mais dificilmente, né? É lógico, varia aqui muito da mediunidade de cada um, né, da sua evolução, por assim dizer, do seu desprendimento da matéria, da sua ligação com o mundo espiritual, né? Tudo isso depende, né? Se a gente usar o exemplo de Chico Xavier, por exemplo, a comunicação dele com os espíritos era muito mais fácil, né? Mesmo totalmente acordado, totalmente desperto, por assim dizer, como ele fala aqui, ele conseguia essa comunicação com mais facilidade, né? Tem relatos também de Divaldo, quando era mais jovem, né, que conversava com os espíritos e nem sabia quem era encarnado e quem era desencarnado, né? Tinha até dificuldade para poder compreender, né, com quem estava conversando. Sabia que era alguém, sabia que era um espírito, que não era uma ilusão, mas não tinha ciência se era encarnado ou desencarnado, né? Então é perfeitamente é perfeitamente possível, mas não é extremamente fácil, né? Então daí varia muito da habilidade, por assim dizer, da mediunidade de cada um. Esse intercâmbio, é sempre bom lembrar que ele existe desde que o homem foi criado, porém aperfeiçoado por Jesus e tendo seguimento pela doutrina espírita. De espírito para espírito se dá a comunicação, estejam eles encarnados ou desencarnados. O pensamento fala onde quer que seja, né? Então, através do pensamento, eu consigo me comunicar com quem quer que seja, né? Estando ele encarnado, estando ele desencarnado, né? E esse intercâmbio, como ele fala, ele existe desde sempre. Se a gente pegar relatos, por exemplo, lá do Velho Testamento ainda, onde Moisés proibia a comunicação, né, entre os espíritos, proibia a comunicação entre quem estava encarnado com quem estava desencarnado, né? Então, se ele proibia algo, é porque era possível a realização, né? Lógico, a gente não vai entrar aqui no mérito, mas tinha um porquê dessa proibição, né? Espíritos ainda muito atrasados, muito inferiores, aonde essas comunicações não levariam a nenhum significado, a nenhuma importância, a nenhum aprendizado, por isso dessa proibição. Mas Moisés, por exemplo, não proibiu ninguém de voar, porque voar não é fácil, não é permitido pelas nossas leis da física, então não tem por que eu proibir, mas proibiu de comunicar com os espíritos, porque era possível. O próprio Jesus, né, aquelas comunicações que ele tinha, aquelas expulsões que o Novo Testamento fala, né, expulsões entre aspas, né, conversas, doutrinas, né, aprendizado, levados para locais de trabalho, levados para locais aonde aqueles espíritos seriam melhor encaminhados, né? Então a expulsão ali é uma palavra muito forte. Já na próxima pergunta, então Kardec faz da seguinte forma: como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia, né? Então duas pessoas extremamente despertas pensam exatamente a mesma coisa e têm a mesma ideia. São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora sem estarem adormecidos os corpos, né? Então são espíritos ali unidos. A gente vê muito isso acontecer em casos, por exemplo, de irmãos gêmeos, né? É muito mais fácil a gente ter essa percepção, né? São espíritos que já estão ligados desde o útero, né? Já tem ali. Não é uma regra, é claro, tá? Existem espíritos de irmãos gêmeos que vêm ali para combater um ao outro, porque foram inimigos e precisam estar naquela situação para poder se melhorarem, né? Mas quando são dois espíritos simpáticos, essa troca de ideias, essa troca de pensamento, ela é muito mais fácil, né? Porque eles têm o mesmo intuito, eles têm o mesmo modo de pensar, eles têm os mesmos valores, né? Então eles se agem ali como se fossem, vamos dizer assim, um só, né? São dois espíritos, mas pensam de maneiras muito parecidas e daí conseguem ter essa troca muito fácil de pensamento, né? Kardec, ele faz uma explicaçãozinha quando ele fala o seguinte: há entre os espíritos que se encontram
uma comunicação de pensamento que dá causa a que duas pessoas se vejam e compreendem, sem precisarem nos sinais ostensivos de linguagem. Poder-se-ia dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos, né? Então essa linguagem do pensamento, né? Onde a pessoa consegue captar aquilo que vem do outro. Por isso que a gente fala da importância do nosso pensamento bom, né? Porque o meu pensamento, ele vai aonde quer que eu emane ele, né? Então seja para espíritos encarnados, seja também para espíritos desencarnados, né? Quando eu falo da boca para fora, né, de repente quem está passando na rua não consegue ouvir, dependendo do volume da minha voz, do volume do microfone, né? Quando eu penso algo, ele pode chegar a quem está do outro lado da rua, a quem está do outro lado do país, a quem está do outro lado do mundo, a quem está em outro mundo, né? Porque o pensamento, ele vai aonde ele precisa ir. Se podemos perceber os pensamentos alheios, os outros podem sentir-se igualmente os nossos, né? Então, se eu consigo emanar, eu também consigo receber. Eis aí uma grande responsabilidade. E os efeitos dessas ideias nos outros, se boas, teremos de volta semelhante força. Se más, responderemos por suas ações maléficas. A analogia dos pensamentos faz duas pessoas ou mais, no mesmo instante, pensarem a mesma coisa, né? Seja para o bom, seja para o ruim, né? É lógico, se eu tenho uma vida boa, se eu tenho uma vida em que eu busco a minha melhora, eu busco a melhora do meu próximo, eu sempre penso coisas boas, com certeza eu vou acabar captando também bons pensamentos. Se eu tenho uma vida de vícios, uma vida regrada às coisas materiais, focadas apenas nesse mundo, focadas apenas em me dar bem, em prejudicar ao próximo, eu vou acabar captando pensamentos que estão correlacionados com a forma como eu ajo, com a forma como eu penso. Somos o que pensamos ser, parece óbvio, né? No entanto, não queiramos, de um dia para o outro, transformar nossos destinos já afirmados há milênios sem conto, né? Aqui destinos que nós mesmos planejamos, tá? Destinos que nós mesmos traçamos, caminhos que nós mesmos escolhemos, né? Quando eu fui criado simples e ignorante, não estava no meu destino ser bom ou ser ruim. Eu que tracei esse trajeto, eu que tracei esse caminho, né? O trabalho deve ser, como no dito popular, na ciência do devagar e sempre, persistir nas mudanças e bater na tecla todos os dias, que uma hora a nota sai. A vitória do bem consiste em permanecer sempre no exercício da caridade, em todas as suas modalidades, né? Então, o que ele fala aqui? Persista, trabalhe, executa, vai atrás, vai além, né? Persista novamente, erre, acerte, continue acertando, continue errando, continue estudando, mas não desista, né? Faça da vida ela valer a pena. Uma vez assistindo uma palestra, né, o palestrante fala que ele foi num concerto musical e tinha um pianista já muito de idade, né? Quando acabou aquele concerto, uma mulher foi para ele e falou: "Nossa, eu daria a minha vida para tocar igual você toca." Ele falou: "Eu dei a minha." Né? Não foi do nada, né? Eu não acordei simplesmente tocando, eu dei minha vida para fazer daquela forma, né? Eu queria ser tão bom quanto o Chico, né? Ele deu a vida dele para aquilo, né? Ele prosperou, ele trabalhou não numa encarnação, mas de várias e várias formas para chegar até o que ele é hoje, né? Então, se queremos usar esses exemplos para ser igual, para ser tão bons quantos, devemos persistir, devemos continuar. Ele não foi criado daquela forma, né? Ele traçou o caminho e chegou naquela condição. Agora, falando sobre letargia e catalepsia, né, que é o segundo tópico, os letárgicos e os catalépticos, né, em geral, veem e ouvem em que o derredor se diz e faz, sem que possam exprimir que estão vendo e ouvindo. É pelos olhos e pelos ouvidos que tem essas percepções, né? Então, letargia e catalepsia são doenças do corpo, por assim dizer, né? Doenças que impedem, vamos falar assim, que o espírito consiga se manifestar através do corpo. Ele tem mais dificuldade, né? Então é através do corpo e dos olhos que esses espíritos enxergam aquilo que se passa ao seu redor, nesses estados de letargia e catalepsia.
A resposta é não, é pelo espírito. O homem tem consciência de si, mas não pode comunicar-se, né? Então ele entende o que está acontecendo, mas ele não consegue exprimir a sua ideia, a sua opinião, o seu modo de pensar. Muitas vezes não consegue nem exprimir o seu modo de agir, não tem controle sobre o corpo, né? E o porquê? Né? Aí vem a segunda pergunta de Kardec. Porque a isso se expõe o estado do corpo, é a resposta. E esse estado especial dos órgãos vos prova que no homem há alguma coisa mais do que o corpo, pois que então o corpo já não funciona e, no entanto, o espírito se mostra ativo, né? São situações de cada um, pode ser por provas, pode ser por expiações, podem ser por missões, mas cada espírito está naquele corpo, ou melhor dizendo, nós estamos no corpo em que nós precisamos estar para essa situação, para esse planejamento que nós fizemos, né? Então, só para entender um pouquinho, letargia é estado de profunda e prolongada inconsciência do corpo, semelhante ao sono profundo, do qual a pessoa pode ser despertada, mas o qual retorna logo a seguir, né? Então, é como se fosse um coma que vai e volta, tá? É mais ou menos isso, tá? E catalepsia é uma condição transitória na qual o paciente apresenta uma incapacidade na movimentação nos membros, na cabeça ou até na fala. Em alguns casos, podem ser confundidos com a morte, pois a respiração também é afetada, tá? Então também são condições do corpo, né, onde o espírito não consegue fazer essa manifestação. Tá? Então ali ele está preso mesmo, tá? Ele não consegue se exprimir, ele não consegue agir, ele não consegue atuar, por assim dizer. Tá? A letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda não explicada, né? O que gera isso, ainda a ciência não consegue definir exatamente. Ela consegue, às vezes, tratar o efeito, mas ela ainda não consegue achar a cura, achar a essência. Tá? A criatura em estado de letargia ou catalepsia fica impedida de falar e por vezes ver e ouvir pelos canais físicos, né? O corpo. Mas sempre lembrando, o espírito ele está totalmente aberto, por assim dizer, ele está totalmente desperto, ele consegue entender tudo o que está passando ao seu redor. No entanto, ela percebe tudo o que se passa pela sensibilidade espiritual. Isso também ocorre com o espírito livre do corpo, que pode ter os mesmos impedimentos em relação ao corpo espiritual ou perispírito, né? Nós também temos essa prisão, por assim dizer, mas em estado menos grave, né? Em estado um pouco mais liberto. Eu consigo me manifestar, eu consigo pensar, eu consigo falar aquilo que eu quero, né? E daí um espírito, um corpo num estado como esse já não consegue mais ter essas movimentações. Tá? Daí na questão 423, na letargia, Kardec pergunta, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar depois a habitá-lo? Então ele pode sair do corpo, né, como se tivesse morrido aquele corpo, por assim dizer, e depois voltar para aquele corpo, né, depois voltar a habitar aquele corpo? Na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado. Em se rompendo, por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro, integral se torna a separação. Enquanto o corpo está vivo, o espírito ali está ligado, tá? Salvo em raríssimas exceções, que a gente vai falar daqui a pouco. E o espírito não volta mais ao seu envoltório. Desde que um homem aparentemente morto volta à vida, é que não era completa a morte, né? Então, para o espírito voltar para aquele corpo, o corpo precisa ainda estar vivo, ainda precisa estar ligado o corpo físico
com o espírito. Depois que é rompido esse laço, não tem como voltar mais à vida, né? Então, se voltou à vida numa aparente morte, é porque não estava o corpo ainda totalmente desperto, né? Enquanto não houver esse rompimento, o espírito consegue voltar, seja por ele mesmo, seja por ações dos nossos amigos espirituais, né? De repente não era a hora, ou precisou prorrogar um pouco mais a vida, precisou voltar, precisou terminar um trabalho que não fora concluído, ou também abreviado, né? Às vezes é levado antes porque está trabalhando, já está fazendo, está se prejudicando mais, né? Em estado letárgico, o espírito se encontra ligado ao seu fardo físico, não obstante, dá aparências de morto, porque a sua força vital volta ao estado latente. Para bem dizer, ela se recolhe, sem certas funções, na atividade do complexo fisiológico, ou seja, né, mesmo nesse estado letárgico, há vida. Enquanto há vida, o corpo está ligado àquele corpo. O espírito está ligado àquele corpo. A alma somente se prepara para sair do corpo quando os órgãos entram em inatividade. Paralisando esses, o espírito nada tem a fazer, a não ser sair para a sua morada verdadeira, a erraticidade ou o mundo espiritual. Pode-se, entretanto, o espírito ser retirado do corpo, mesmo antes da falência total do corpo, né? Em alguns estados de sofrimento muito grande do corpo, e dependendo da situação do espírito, do seu merecimento, por assim dizer, o espírito pode ser retirado daquele corpo, ainda que o corpo tenha vida, tá? Ainda que o corpo continue com vida. Para quem leu, tem um livro, eu não vou lembrar agora, acho que é de Chico, que fala sobre, lá atrás, ainda na época de Cristo, onde alguns cristãos que eram perseguidos, eles eram lançados em jaulas de leões, né, ou em campos de concentração, por assim dizer, onde essas pessoas elas eram devoradas vivas por leões, tá? Por animais, né? Então daí há relato nesse livro que os espíritos eles eram retirados do corpo antes mesmo de qualquer ataque daqueles animais, tá? Porque eram espíritos que precisavam já ser, vamos falar assim, isentados daquele sofrimento, não precisavam passar por aquilo. Isso, 50 anos depois, é esse o nome do livro, né? Então, tem situações, e nesse caso, por exemplo, não era nem doença física do corpo, tá? Já era uma situação que o espírito ele era retirado mesmo, por merecimento dele, né? Enquanto outros precisam, às vezes, passar por aquele sofrimento, passar por aquelas dores. Varia muito de caso a caso, mas sempre, quase na maioria das vezes, enquanto há vida, o espírito está ligado àquele corpo. E por último, mas não menos importante, a 424... Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem, restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui, muitas vezes, poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Né? Então, qual que é a pergunta aqui, né? O espírito está prestes a desencarnar, né? Ele consegue se melhorar e voltar naquele corpo, né? E a resposta é com certeza, né? E tem prova disso todos os dias. Aí Kardec comenta depois um pouco sobre o capítulo como um todo. A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Diferem uma da outra em que na letargia a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir-se que a inteligência se manifeste livremente, o que torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural, a catalepsia é por vezes magnética. Então, em muitos casos, quando o encarnado ele está prestes a desencarnar e se encontra com mãos generosas, pode-se mudar completamente o quadro dessa situação. Estou voltando para a pergunta e a resposta. Então, pode-se sim, tá?
somente não consegue depois que é rompido aquele laço. Tá? Depois que rompeu o laço entre o perispírito, que é o que liga o espírito com o corpo, rompeu aquele laço, já não volta mais. Ali só consegue depois, vira uma matéria inerte, por assim dizer, tá? Volta ao seu estado pré-vida. O magnetismo pode muito em diversos casos. Ele tem o poder de fazer circular a força vital em corpos já desfalecidos por carência de tal energia. É nesse sentido que recomendamos o passe bem orientado, a água fluidificada, a leitura nobre e conversações edificantes. Né? Para quem leu o livro ou foi assistir o filme Os Mensageiros, né, no cinema chama Nosso Lar 2, a gente tem um exemplo desse, né? Onde o espírito está prestes a desencarnar, né, já tem todo o trabalho da espiritualidade para poder tirar aquele espírito daquele corpo, né, e no último momento, por assim dizer, mas ainda ligado, vem uma ordem superior falando, espera mais um pouco, né, vou deixar ele continuar um pouco mais, vamos ver. Foi solicitado por ele que tentasse uma segunda chance, por assim dizer. Vamos deixá-lo viver, né? Vamos deixá-lo viver mundo material, vamos deixar continuá-lo na sua jornada, né? Então pode, né? A gente não tem um destino traçado, né? O nosso único destino traçado é de um dia sermos espíritos perfeitos, né? Como e quando depende só da gente. Jesus, o mestre dos mestres, conhecedor de todos os segredos da vida humana, dava apenas uma ordem ao moribundo, restabelecia todas as funções dos seus órgãos em decadência. Assim fazia com os cegos, leprosos e mesmo com os tidos como mortos. Era a força poderosa da sua mente, carregada de magnetismo divino. Né? Então, lembrando-se que leprosos e mesmo com os tidos como mortos, né? Nem Cristo. Tá? Uma vez morto, uma vez rompido aqueles laços, aí é uma força natural, é uma lei natural, é uma lei de Deus, não consegue, não pode voltar, não tem como. Tá? Então se Cristo, que tem alguns exemplos no Evangelho, que dava de volta a vida aos mortos, é porque não estava morto, tá? Estava em estado como se morto aparentasse ali, mas ainda havia uma ligação. Por mais tênue que seja, por mais fina que seja, enquanto há essa ligação, há a possibilidade de voltar. Tá? Então era isso que a gente tinha para passar essa manhã. Né? Então assim, sempre pensando já no final que ele fala aqui. Né? É nesse sentido que recomendamos o passe bem orientado, a água fluidificada, a leitura nobre e conversações edificantes. Né? Sempre buscando o bem para nós mesmos e ao redor da gente. Sempre levando algum conforto, levando uma palavra amiga, um gesto solidário e também recebendo esses mesmos gestos fraternos. Tá? Que a gente tinha para passar então essa manhã. Agora a gente vai para a segunda parte dos trabalhos, que são os passes presenciais.